Em 1 Coríntios 15 versos 51, 58, Paulo revela um mistério fascinante para nós. Ele nos diz que nem todos nós experimentaremos a morte da maneira tradicional, mas todos seremos transformados. Imagine, num piscar de olhos, ao som triunfante da última trombeta celestial, uma mudança extraordinária ocorrerá. Os mortos ressuscitarão, não mais sujeitos à corrupção, mas radiantes em incorruptibilidade, e nós, ainda mortais, seremos revestidos com imortalidade. Paulo proclama com confiança: quando o perecível se revestir de incorruptibilidade e o mortal se revestir de imortalidade, a morte será tragada na vitória. Ó morte, onde está o teu aguilhão? Ó sepulcro, onde está a tua vitória? Ele desafia a morte, que tanto nos tira, a perder seu poder diante da promessa divina. O poder do pecado, que é a lei, não mais nos dominará, pois através de nosso Senhor Jesus Cristo recebemos a vitória definitiva. Como devemos responder a essa revelação? Paulo nos aconselha: sejamos firmes e inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que nosso trabalho não é em vão. Este magnífico evento, conhecido como o arrebatamento, é descrito com mais detalhes em 1 Tessalonicenses 4 versos 16, 17. O próprio Senhor descerá do céu com um grito de comando, com a voz do arcanjo e com o ressoar da trombeta de Deus. Aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com Ele. A trombeta sempre teve um papel simbólico e poderoso na tradição bíblica. No Antigo Testamento, era o som que chamava as pessoas para se reunirem, se moverem ou até irem à guerra. Por exemplo, no Salmo 81 verso 3 é instruído: toquem a trombeta na lua nova e na lua cheia, no dia da nossa festa. Similarmente, em Levítico 23 verso 24, é instruído a marcar o início do 7º mês com uma lembrança do toque de trombetas, uma santa convocação. Este som também marcou eventos milagrosos, como a queda das formidáveis muralhas de Jericó, que sucumbiram após 7 dias de toque de trombetas, como narrado em Josué 6 versos 4, 20. Assim, a trombeta é um precursor de mudanças significativas e intervenções divinas. Na profecia dos tempos finais, o som da trombeta ganha um significado ainda mais transcendente. Joel 2 verso 1 nos adverte: toquem a trombeta em Sião, deem o alarme no meu santo monte. Tremam todos os habitantes da terra, pois o dia do Senhor está vindo. Este som não apenas anuncia, mas também nos prepara para a iminência do dia do Senhor. Quando o arrebatamento ocorrer, o som da trombeta servirá como um alarme celestial para nós, crentes, sinalizando a transição para uma nova existência. Este chamado celestial retumbante nos guiará do mundo pecaminoso ao reino de Deus, onde seremos recompensados por nossos feitos terrenos. Neste glorioso momento, nossos corpos mortais se transformarão em imortais. Imagine-se livre de doenças, fadiga, pecado e envelhecimento. Imagine um corpo que nunca mais precisará de assistência médica. Para aqueles que forem arrebatados, a promessa de novos corpos eternos marcará o início de uma existência abençoada com perfeita e eterna saúde. Este é o poder do chamado divino, um som que nos eleva acima das limitações terrenas e nos aproxima da promessa celestial. O desejo por um estado de saúde perpétua pode parecer mais distante para aqueles que nunca sofreram de problemas de saúde sérios. No entanto, no momento do arrebatamento, num piscar de olhos, todos receberão um corpo imune a qualquer doença. Imagine viver com 100% de saúde, não apenas por um breve período, mas para sempre. O som da última trombeta transcende um mero sinal, é o chamado profético, uma reverberação poderosa que ecoa dos céus e anuncia uma mudança eterna. Este eco divino alcança cada canto do universo, transformando cemitérios em lugares de despertar, onde os santos que descansaram em Cristo se levantarão. Este momento exigente e profundamente profético é quando a terra tremerá e aqueles que viveram em nome do Senhor, seja há 100, 500 ou 1000 anos, ressuscitarão em forma incorruptível para herdar o reino eterno de Deus. Reflita sobre a magnitude deste evento. Ao sermos elevados, veremos os santos do passado ascendendo diante de nós, parecendo desafiar e derrotar a própria morte. Este evento especial é um encontro de todos os crentes de todas as eras, convergindo no céu para encontrar o Senhor. Será um espetáculo de unificação e vitória, uma cena de triunfo sobre a morte e a corrupção que até agora moldaram a condição humana. A última trombeta não é apenas um anúncio, mas o início de uma nova era onde a eternidade e a perfeição se encontram. O som da trombeta não é apenas um alarme, é um chamado divino que nos convida à presença do reino de Deus.
Este é o som que marca nossa passagem de mortais para imortais, onde testemunharemos a promessa divina, o mortal tornando-se imortal, o corruptível tornando-se incorruptível. Estaremos entre os muitos que experimentarão este milagre, onde a morte perde seu poder e os cemitérios se transformam em lugares de esperança incomum. É estranho como, à medida que envelhecemos, parece que passamos mais tempo em cemitérios e a cada funeral, a cada caixão que carregamos, sou lembrado de Jesus Cristo. Lá, geralmente encontramos famílias enlutadas, viúvas, viúvos e pais cercados por crianças e amigos chorando por um ente querido. E neste ambiente de tristeza, a realidade da morte se torna evidente. Ela traz consigo uma profunda tristeza, mas no meio deste momento, enquanto olho ao redor e vejo lápide após lápide, uma pergunta persiste em minha mente: poderia ser este o momento? Poderia ser este o momento em que ele retornará? O apóstolo Paulo nos lembra em suas palavras que não devemos ser ignorantes ou lamentar como aqueles que não têm esperança. Se acreditamos que Jesus morreu e ressuscitou, da mesma forma, aqueles que dormiram em Jesus, Deus trará com ele. Sim, nós, como cristãos, enfrentamos a perda de entes queridos com tristeza, mas é uma tristeza temperada com esperança. A esperança que temos não é vaga ou incerta, é uma esperança firmemente ancorada nas promessas de Deus. Sempre que me encontro passando por um cemitério ou participando de um funeral, sou lembrado das poderosas palavras de 1 Tessalonicenses 4 versos 13, 16. Paulo escreveu aos Tessalonicenses para instruí-los sobre aqueles que haviam dormido, encorajando-os a não se entristecerem como aqueles que não têm esperança. A razão para nossa esperança é clara: acreditamos firmemente que assim como Jesus morreu e ressuscitou, Deus também trará com ele aqueles que dormiram acreditando em Jesus. Ele continua nos assegurando diretamente pela palavra do Senhor que aqueles de nós que ainda estão vivos na vinda do Senhor não precederão aqueles que dormiram. Pois o próprio Senhor descerá do céu com um grito, com a voz do arcanjo e com o ressoar da trombeta de Deus. E então, num momento que transcende o tempo como o conhecemos, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, que estivermos vivos e permanecermos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para encontrar o Senhor nos ares, e assim, de maneira gloriosa e triunfante, estaremos para sempre com o Senhor. Este é o momento que todo crente verdadeiramente nascido de novo anseia. Ao testemunharmos os mortos em Cristo ressuscitando primeiro, saibamos que estamos à beira de ser arrebatados para estar com Jesus. Quando entrarmos na eternidade, encontraremos aquele que é o objeto de nosso desejo mais profundo. Temos sede e fome de conhecer pessoalmente aquele que veio à terra por nossos pecados. Imagine encontrar aquele que nasceu em Belém, foi deitado numa manjedoura, realizou milagres, expulsou demônios, ressuscitou os mortos, curou os doentes, abriu os olhos dos cegos e foi ferido por nossas transgressões e iniquidades. Encontraremos aquele que levou o pecado sobre si mesmo e morreu na cruz, dizendo: está consumado. Ele, que estava morto, agora vive para sempre e detém as chaves da morte e do Hades. Porque ele vive, nós também vivemos, e a Bíblia nos assegura que nossa vida está escondida com Cristo. Se você já perdeu um ente querido que nasceu de novo, saiba que eles estão apenas dormindo em Jesus, onde nossa verdadeira vida é encontrada. 1 Coríntios 15 verso 58 nos lembra: portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o seu trabalho no Senhor não é em vão. Este versículo não é apenas uma palavra de encorajamento, é um chamado para permanecer dedicados em nossa fé e em nossas ações. Paulo sabia que a vida cristã, apesar de cheia de esperança, não está isenta de desafios e provações. Ele exorta os crentes a serem firmes e inabaláveis, a perseverar diante das adversidades e a continuar servindo ao Senhor com dedicação e paixão. Ao fazermos isso, podemos ter certeza de que nosso trabalho não é em vão. Deus vê, valoriza e recompensará cada esforço, cada ato de amor e cada momento de fidelidade. Em conclusão, a promessa da trombeta final e do arrebatamento nos oferece um vislumbre de nosso futuro glorioso com Cristo. Este evento miraculoso é um lembrete do poder transformador de Deus e da vitória final sobre a morte. É um chamado para permanecer firmes em nossa fé, dedicados em nosso serviço e sempre esperançosos na promessa de vida eterna com o Senhor. O apóstolo Paulo nos lembra que, embora enfrentemos desafios e dificuldades, temos uma esperança inabalável em Cristo. A trombeta final não é apenas um anúncio do fim, mas o começo de uma nova era de vida eterna e perfeita com nosso Senhor e Salvador. Que este conhecimento nos fortaleça e nos encoraje a viver cada dia em fidelidade e amor ao nosso Deus.